Olá pessoal, tudo bom? Bom, ontem foi efetivamente publicado, saiu o edital do Ministério Público e, para nossa surpresa, a disciplina de processo civil será cobrada, tanto a nova quanto a antiga. Olha o que diz o edital. De olho nisso, hein, galera? Vamos lá prestar atenção. Olha o que diz o edital, observação. Observação comum aos pontos relacionados a direito processual civil. Serão exigidos conhecimentos relativos à Lei número 5.869 de 73. Isso quer dizer, o Código de Processo Civil em vigência atualmente, que vai ser revogado, e demais alterações deste Código de Processo Civil, e a Lei 13.105 de 2015, o novo CPC, e eventuais alterações. Que eventuais alterações são estas? O novo CPC, ele já sofreu uma alteração pela Lei 13.256 de 2016, então a gente vai cair isso o edital cobra essa parte, o edital é claro nessa observação, em razão da peculiaridade temporal referente à codificação processual civil, além, olha, presta atenção aqui, além de demais leis especiais que estabeleçam interface com os pontos ora divulgados. Dentre elas, nós temos a Lei da Gratuidade de Justiça, Lei 1060 de 50, que sofre alteração em relação ao CPC, tendo interface com ele, alguns tratados internacionais que vão ter interface com o novo CPC. A gente tem muita coisa pela frente para trabalhar, tá, galera? Para nossa surpresa, veio o edital cobrando tanto o CPC de 73 quanto o CPC de 2015. E o que vocês precisam fazer de antemão? Identificar, começar a conhecer um pouquinho do novo e do antigo CPC em comparação um com o outro. E para isso, vocês podem acessar o site do professor Medina, porque ele divulga, ele deixa à disposição exatamente esse quadro comparativo. O que vocês vão identificar lá? Vocês vão identificar para baixar, para fazer download, exatamente o CPC de 73, uma coluna, e o CPC de 2015 na outra coluna. Tá? O site https do professor Medina, você vai lá nesse endereço e baixa, faz o download exatamente desse quadro comparativo. Para quê? Para você já ir se familiarizando no que tinha no CPC de 73, que ainda está em vigor, e que não vai mais estar em vigor quando da prova, porque a prova está marcada para o dia 1º de maio. Então, visualizando, em maio eu já estou sob a égide da vigência do CPC de 2015, que entra em vigor de acordo com a corrente majoritária de 18 de março. Porque tem discussão em relação à entrada em vigor do novo código. Então, de acordo com a corrente majoritária, o novo código entra em vigor de 18 de março de 2015. Isso quer dizer que quando vocês forem fazer a prova, a gente já vai estar na vigência do novo CPC. Certo? Mas vocês já começam a se familiarizar com o que o CPC de 73 fala e com o que o novo CPC vai trazer. Tá? As supressões que ocorreram, as novidades, aquilo que se manteve, se adequou. Existem coisas que se mantiveram no novo CPC. Tá? Da mesma forma, uma das grandes mudanças no novo CPC foi uma questão de postura, de visão de processo. A gente vai estar trabalhando isso ao longo das nossas aulas. Tá? O importante é que a gente sempre tenha em vista o quê? Essa comparação inicial. O que tinha no CPC de 73 e o que mudou para o CPC de 2015. Isso é imprescindível. E essa leitura, esse material, vocês já baixam para acompanhar as aulas junto comigo aqui. Tá? A gente vai fazer algumas remissões, vamos fazer algumas anotações, chamar a atenção para alguns detalhes, tá bom? Hoje eu vou trabalhar com vocês uma visão panorâmica do que o edital está pedindo. O edital está trazendo algumas exigências, de matérias que vão cair, e são matérias, inclusive, que são novas para o conhecimento de vocês, como é o caso dos recursos. Os recursos é um ponto que o edital está trazendo como obrigatório,
né, como um ponto da matéria a ser estudado, e recurso é uma matéria que não é simples e que teve grandes mudanças. Nós sofremos grandes alterações na parte recursal. E a gente vai trabalhar aqui com vocês, tá? Dentro desse panorama geral, de acordo com o que o edital está pedindo, a gente trabalha com o processo civil em si. Qual é a visão do processo que a gente vai ter, né? Porque a gente está acostumado com aquele processo publicista, aonde o Estado ele está acima das partes, onde as partes se sujeitam aos comandos do Estado, né? Se sujeitam à manifestação do Estado. O novo CPC, ele traz uma outra visão. Ele traz uma visão cooperativa do processo. Sim, o que é isso? O novo CPC, ele estimula o protagonismo das partes no sentido de elas trabalharem em coparticipação com o magistrado. E isso vai influenciar, inclusive, na análise de alguns princípios, como o princípio do contraditório. Eu não tenho mais, no novo CPC, o princípio do contraditório visto apenas como a oportunização de informação e de manifestação da parte contrária. Não. O novo CPC, ele traz uma nova roupagem para o princípio do contraditório, definindo que, muito mais do que informar e permitir a manifestação da parte contrária, é preciso que essa parte contrária seja ouvida, ao ponto de poder influenciar na decisão. O que se estimula no novo CPC é essa participação, esse tratamento meio que igualitário entre partes e Estado juiz, no sentido de terem um que cooperar com o outro. Sim, então a gente tem uma mudança de visão do processo, sim, gritante. É uma mudança de cultura que vai ser necessário para o desenvolvimento do novo CPC. O Ministério Público, por exemplo, ele deixa de ser custos legis fiscal da lei e passa a ser fiscal do ordenamento jurídico. O que muda entre lei e ordenamento jurídico? É que o ordenamento jurídico é muito mais amplo. Então, o Ministério Público, ele passa a ter uma ampliação maior no sentido de estar fiscalizando, de estar buscando o respeito àquele ordenamento. Tá? Então, se atentem para isso. A gente vai trabalhar depois, esmiuçadamente, cada ponto do edital. Hoje é uma visão panorâmica para vocês terem uma noção do que a gente vai estar trabalhando aí para frente. Tá? Depois a gente vai trabalhar com exercícios, dentro de cada um desses pontos, comparando exercícios sob a ótica do CPC de 73 e sobre a ótica do CPC de 2015. Tá bom? O importante é, em relação, de uma maneira geral, em relação ao processo civil, o que muda? A visão, a postura do processo, a postura das partes diante do processo. Eu não mais provoco o Estado para me sujeitar a uma decisão dele sem ter o direito de poder influenciar nessa decisão. Não. E mais que isso, o novo processo civil permite, inclusive, que as partes possam alterar o procedimento processual e calendarizar os atos do processo que serão praticados. É como se eu pudesse sentar com o magistrado, as partes em si sentam com o magistrado e criam uma agenda para o processo deles, onde cada ato será praticado naquele dia ali agendado entre eles. Isso se chama calendarização processual. A partir daí, a gente tem uma visão de que o processo hoje, ele deixa de ser publicista e passa a ser o quê? Um processo cooperativo. E um processo cooperativo, ele está muito mais em simetria com o que se chama de processo democrático constitucional. Porque um dos principais pilares a vir a provocar esse novo código, a realização dessa nova codificação, foi exatamente a necessidade de se trabalhar em simetria com a Constituição. E eu não posso ter um código que não fomente a participação, que é exatamente o exercício de cidadania diante de uma Constituição
cidadã como a nossa, diante de uma Constituição que prima pela democracia. Tá? Então, um dos viés que fez com que esse código acontecesse foi exatamente a necessidade de se ter um ordenamento processual, né, em consonância com quem? Com a lei maior, com a Constituição Federal. Mais ainda, só para vocês terem uma ideia, o novo código ele traz, e aí ele muda também nesse sentido, porque o código anterior não tinha. O código anterior ele não tinha uma parte geral em que se aplicasse a todos os processos ali então existentes. Não. O novo código traz uma parte geral. Parte geral é essa, que ordenará, que norteará todos os processos existentes, que estão descritos na parte especial, né? E aí eu tenho o procedimento comum, eu tenho os procedimentos especiais, tenho a fase de cumprimento de sentença, então, e tem a fase recursal. Então, essa parte geral, ela vai circundar todo o processo. E isso a gente não tinha no CPC de 73. E nessa parte geral, os primeiros 12 artigos, eles vêm sob a denominação de normas fundamentais do processo. Isso quer dizer que, se eu desrespeitar qualquer uma daquelas normas, eu tenho a possibilidade de ter a nulidade do meu processo. E o primeiro artigo dessas normas fundamentais é o artigo que vai determinar que, percebam que eu vou ler para vocês o artigo, para que a gente possa exatamente dizer qual é o apelido que esse artigo está trazendo e qual é o princípio que está norteando esse artigo primeiro. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste código. Isso quer dizer que o artigo 1º trouxe para a gente o princípio da simetria constitucional. Eu não posso mais olhar o processo sem que eu observe antes o comando constitucional. Então, o meu processo, de imediato, ele tem que ter o quê? A participação do jurisdicionado, a possibilidade do jurisdicionado influenciar na decisão. Por isso, hoje, nós passamos a ter um processo civil cooperativo. Tudo bem? Numa visão geral, é isso que a gente tem em processo civil. No tocante à jurisdição, que é um outro ponto do edital, o que muda com a jurisdição? A jurisdição é uma função precípua, via de regra, do Poder Judiciário, cujo escopo, um dos escopos é a pacificação social. Né? Claro que a gente tem um escopo social no sentido de educar a população, no sentido de educar a sociedade. E a gente vai estar discorrendo exaustivamente sobre isso para que vocês tenham exatamente conhecimento e tenham segurança para estar lá na hora da prova respondendo com toda certeza, com toda segurança, com toda a consciência do mundo. Estou aqui para isso. O objetivo é esse, é fazer para vocês, para que vocês realmente se sintam seguros, vá confiante fazer a prova de vocês, que tudo vai dar certo. Não é assim? E aí, quando eu falo de jurisdição, um dos pontos principais que foram alterados e que foram criados, vindo com uma grande novidade no novo CPC, é a cooperação. Olha a cooperação de novo. Quando eu falo do processo cooperativo, a cooperação está aqui de novo na jurisdição. A cooperação internacional e a cooperação nacional. Qual o objetivo da cooperação nacional? Facilitar a comunicação entre os vários órgãos do Poder Judiciário. Sim, é permitir que um juízo requeira algo a um outro juízo de uma outra comarca via e-mail, via telefone. Sim, é utilizar as tecnologias que hoje nós temos para facilitar essa comunicação e fazer o quê? Fazer com que o processo deixe de ter um tempo, um lapso temporal morto, para atender um princípio constitucional preconizado no artigo 5º, inciso 78, que é o princípio da razoabilidade da prestação da tutela jurisdicional. Eu preciso prestar essa tutela num tempo razoável. E é exatamente em virtude disso que traz o legislador o título da cooperação nacional, para facilitar exatamente o quê? A comunicação entre os órgãos da jurisdição, entre os órgãos do Poder Judiciário. Tá?
E a cooperação internacional? Também para facilitar, porque não necessariamente eu preciso, toda vez que um órgão fora do Estado, um órgão estrangeiro, precisar de alguma informação, de algum dado, de algo importante, ele ter que pedir ao STJ e aguardar todo o trâmite que é mais longo. Não, o STJ só entra no momento em que a minha necessidade for judicial. Sim, for no tocante à homologação de sentença estrangeira ou no tocante ao exequatur. Para quê? Para que eu cumpra uma carta rogatória, para que eu possa citar o réu em território nacional. Do contrário, define o Código de Processo Civil uma autoridade central, exatamente para filtrar o que é necessário. E informações onde não seja necessário a busca do judiciário será concedida para a autoridade central estrangeira. E quando houver necessidade de buscar o judiciário, via de regra, se a autoridade central for o Ministério da Justiça, que é o que é preconizado hoje no novo CPC, o Ministério da Justiça como autoridade central, ele vai requerer que a AGU produza aquela petição necessária e vá buscar em juízo aquela informação que efetivamente aqui em território nacional necessita do Poder Judiciário para ser concedido. Aquela necessidade da autoridade estrangeira para que a gente possa atender, eu necessito do Poder Judiciário. Então a AGU é que ela vai fomentar. Mas sempre vai ser a autoridade central, o Ministério da Justiça? Não. Porque, na verdade, nós temos tratados internacionais que definem muitas das vezes o Ministério Público como autoridade central. Temos tratados internacionais que definem a Secretaria de Direitos Humanos como autoridade central. E aí, nesse caso, quem é que vai promover o ajuizamento da ação? O próprio Ministério Público. Tá bom? Então, isso é novo, vem como novidade na parte da jurisdição. Tá? O exercício da jurisdição. Hoje a gente vai falar em jurisdição, em juízo, na verdade, o juiz hoje ele vai desenvolver uma jurisdição mais criativa e individualizada. Sim, ele vai estar produzindo normas jurídicas a partir da sua interpretação naquele caso concreto, mudando inclusive a forma dele conceder, dele proferir essa decisão ao jurisdicionado. Nós temos princípios hoje que vão, e regras que vão definir o que não é uma motivação à decisão. Por quê? Porque a jurisdição, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser previsível, ela precisa ser clara, ela precisa trazer uma segurança jurídica. E algo que vem com muita força no novo CPC, o poder vinculante dos precedentes. Daí a necessidade de uma motivação completa, de uma motivação atrelada ao caso concreto. A gente tem muita coisa para falar. E a gente vai esmiuçar tudo isso ponto a ponto. Hoje é só uma visão panorâmica para vocês terem uma ideia do que a gente vai estar trabalhando e já poder acessar esse código comparativo para dar uma olhadinha e a gente, a partir daí, começar a trabalhar. Tá? Então, no tocante à jurisdição, a gente não tinha precedentes vinculantes. As únicas súmulas vinculantes que nós tínhamos eram as súmulas, as súmulas do STF, aquelas editadas em questões constitucionais, e a situação dos recursos repetitivos, aqueles recursos julgados por amostragem, onde eu tenho vários recursos fomentando a mesma tese jurídica e um é selecionado, um ou mais, pela qualidade, e é encaminhado ao Tribunal Superior, seja o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal. E a partir da decisão daquele recurso paradigma, eu aplico a mesma tese jurídica nos demais recursos que se repetem. Então, hoje o que nós temos é exatamente isso em relação a uma certa estabilidade, a uma certa uniformização. O novo CPC, ele traz um fomento e uma exigência, um corte muito grande, uma ruptura muito grande nesse sentido, porque ele traz exatamente a vinculação de alguns precedentes. Ele vai trazer dentro do sistema processual
um microsistema de formação de precedentes vinculantes, onde esses precedentes vão vincular não apenas horizontalmente, como verticalmente as decisões. E eu não estou congelando nem engessando o Poder Judiciário, mas eu estou trazendo previsibilidade, coerência, estabilidade, o que vai acarretar como consequência a segurança jurídica. Isso hoje é fundamental na visão do novo CPC. Sim, porque o que vincula é a tese jurídica, que diante de um caso concreto, cujo ponto determinante é o mesmo, não há que se aplicar uma tese jurídica diferenciada. E o que a gente mais vê hoje na prática. Tá? Então, vem aí o novo CPC também com a situação dos precedentes vinculantes, vem com a necessidade de cooperação. Né? Então, a gente tem algumas grandes mudanças na parte de jurisdição, desculpa, que não existia no CPC de 73. Tudo bem? Quanto aos órgãos auxiliares, nós temos uma grande novidade. Os meios alternativos de solução de conflitos são encampados no novo CPC. Sim, o réu vai ser citado para uma audiência de mediação e de conciliação. E o novo CPC amplia os auxiliares da justiça, trazendo os mediadores, os conciliadores como órgãos auxiliares da justiça, elevando-os a serventuários. Então, isso existia no Código de 73? Não, não existia. Tá? Então, hoje nós temos uma ampliação desses auxiliares da justiça. E a gente vai depois visualizar um a um, ok? O juiz, os poderes do juiz hoje, né, ao mesmo tempo que ele ganha um poder maior no sentido de gerir o processo, porque ele passa a ser um grande gestor do processo. Sim, o artigo 8º do CPC, ele vai trazer exatamente a necessidade da eficiência ao processo. E o que é a eficiência do processo? A gente não sabe, porque a gente não tinha o princípio da eficiência norteando o processo. Sim, o artigo 8º replica parte do artigo 37 da Constituição Federal. E aí é esse magistrado que vai ser o gestor do processo, no sentido de quê? De poder trazer a dilação de alguns prazos para trazer o equilíbrio entre as partes. Isonomia processual, que é uma outra regra do artigo 7º do CPC. É esse magistrado que vai gerir o processo no sentido de trazer exatamente essa isonomia, de fazer com que esse equilíbrio aconteça, de participar em conjunto com as partes, de primar pela cooperação, de primar pelo comportamento ético, atendendo assim a boa-fé objetiva processual. Sim. Então, nós temos muitas mudanças também em relação ao juiz. Em relação à competência, muda alguma situação? Muda. Muda em relação principalmente à conexão, às regras de modificação de competência, às regras de prevenção de competência. Por exemplo, a prevenção ela fica mais simples. Como é que era a prevenção no Código 73? Eu defini o juiz prevento. E o que é o juiz prevento? Primeiro, é aquele que vai prevenir a competência para ele. Quando eu tenho várias ações e essas ações têm que ser reunidas, ele previne a competência para ele, excluindo a competência dos demais. Assim sendo, todos aqueles processos que estão tramitando os demais órgãos, eles vão vir para quem? Vão vir para aquele juízo que preveniu a competência. Agora, como é que eu identifico esse juízo que preveniu a competência? No Código de 73, eu vou definir pela territorialidade. Se os juízos forem da mesma comarca, os primeiros juiz que proferiu despacho positivo, que é o despacho no sentido de cite-se o réu, o primeiro juiz que proferiu esse despacho, ele será o prevento. Mas se eu tiver juízos de comarcas diferentes, o juízo prevento vai ser aquele onde o processo primeiro, né, ocorreu a citação válida. Então, a regra do Código de 73, eu precisava analisar o quê? A territorialidade, se os juízos eram de mesma comarca ou não. O CPC de 2015, ele traz uma regra de prevenção muito mais simples. Prevento vai ser o juiz onde primeiro se distribuiu ou se protocolou
protocolizou a petição inicial. Então, no primeiro momento, onde distribuiu o primeiro juízo para que for distribuída a primeira ação, né, dentre as várias ações, dentre os vários juízos, quem foi que recebeu pela primeira vez? É aquele juízo que será o prevento. Então, percebam que a regra da prevenção ficou muito mais simples no Código de 2015 do que no Código de 73, sem sombra de dúvida. Mas tiveram outras situações, né, que acabaram trazendo uma complicação maior, como é o caso da conexão. Porque eu posso ter reunião de processos com modificação de competência, ainda que eu não tenha conexão entre processos. Basta que eu tenha a possibilidade de decisões discrepantes. Se eu tiver a possibilidade de ter decisões diferentes em relação àqueles processos, eu posso buscar o quê? A reunião de todos eles. Qual o sentido de buscar a reunião? Evitar decisões discrepantes. Por quê? Porque o código prima pela coerência, pela estabilidade, pela uniformização das decisões. Então, quanto menos condições eu der para o Poder Judiciário de ter decisões diferentes para a mesma situação, o legislador veio apontando e tentou restringir essas possibilidades. Tá? E não fica por aí, não. A ação, temos uma briga imensa em relação às condições da ação. Sim, as condições da ação. Mantém a teoria eclética de Liebman. E aí eu vou continuar dizendo que legitimidade e interesse de agir são condições de ação ou deixam de ser condições de ação? Isso é uma regra que está gerando várias discussões. Temos correntes para os dois lados, capitaneadas por dois processualistas de peso. Para o Fred Didier, por exemplo, as condições de ação acabaram. Para Alexandre Câmara, as condições de ação se mantêm. Afinal, se mantêm ou acabaram? Quais são essas legitimidades? Porque a possibilidade jurídica do pedido que a gente tinha no Código 73 some no Código 2015. Mais que isso, não tenho mais no Código 2015 o termo carência de ação. Não tenho mais. Eu não mais denomino de carência de ação pela lei aquele que não detém a legitimidade nem o interesse, já que a possibilidade jurídica, que até então em 73 era condição da ação, deixa de existir. Tá? Mas a gente não fica por aí não. Vou dar uma pausa para a gente tomar uma água e eu volto com a panorama geral. Beijo!